Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa aula de número 5. Nós vamos falar sobre o movimento modernista no Brasil, ok? Vamos entender melhor o que é isso, esses conceitos, e aí vai ser muito legal tudo que a gente vai ver, os artistas brasileiros. Vamos lá, vamos para a nossa aula? Pois é, o modernismo no Brasil. O modernismo no Brasil, vamos ver esse conceito aqui, vamos ver uma das principais artistas brasileiras, que é a Anita Malfatti, esse nome é difícil, né? Anita Malfatti, pois é. E uma semana que que ficou conhecida mundialmente como a Semana da Arte Moderna. Foi uma semana onde num certo local, né, vários artistas apresentaram seus trabalhos com essa visão aí, né, modernismo. Vamos entender então o que é o modernismo. Nossa aula aqui está cheia de uns efeitos especiais, tá bom? Mas é só para a gente ficar mais esperto aí na parada. O negócio é o seguinte, primeiro teve um momento que ficou histórico, que é o seguinte: no início do século XX, né, o Brasil vivia o início da República Velha, tá? Pois é, isso é 1894 até lá para 1930. Era um período considerado o período da República Velha. Esse momento esteve representado pelos interesses das oligarquias rurais, que é o povo rico que dominava a sociedade lá dos interior, tá? Não era das cidades, era do campo. E na prática, esses interesses aí era chamada a política do café com leite. Ou seja, os produtores de café, os grandes produtores, influindo na política, aí ficou conhecido dessa maneira. Os de café, né, e o pessoal que tinha gado, né, que vendia leite. Ao mesmo tempo, né, o Brasil recebia, entre os anos de 1871 e 1920, milhões de imigrantes de origem italiana. Ou seja, muitos italianos vieram para o Brasil e também japoneses. Tem muitos japoneses no Brasil, tem muito italiano, especialmente em São Paulo. Então, o que acontecia? Quando esse povo chegava atrás de trabalho, eles iam trabalhar nas lavouras de café ou então nas indústrias de São Paulo. Era nesse momento, nesse período aí, que aconteceu esse movimento aí. Ó, no meio disso aí tudinho, dessas contradições sociais e políticas, um grupo de artistas em São Paulo promoveu um evento, olha aquilo que eu estava falando lá no início, que foi um marco, foi um momento histórico, foi um destaque na literatura brasileira. Marca a primeira fase do modernismo, a Semana de Arte Moderna. Tá? Então, essa Semana de Arte Moderna foi uma semana todinha de exibição dos trabalhos desses artistas. Então, o objetivo dessa Semana de Arte Moderna era contradizer, através das obras artísticas expostas, o refinamento e padronização do então academicismo europeu literário. Ah, isso aqui está meio... Vamos ajeitar isso aqui, né? Meio bagunçado aqui, vamos tirar, para não atrapalhar. É isso? Isso mesmo. Olha, o objetivo dessa Semana de Arte Moderna era ser contra as obras padronizadas e chique demais, com todas as regras da arte acadêmica europeia, tá? O que vinha de fora. Então, essa era a ideia. Né? Então, essa artista aqui, ó,
Essa daí é que é a Anita Malfatti, uma mulher inteligentíssima. Ela foi uma artista plástica, pintora e desenhista brasileira, que nasceu no dia 2 de dezembro de 1889, em São Paulo. Ela era paulista. Vamos ver um pouquinho da história dela aqui. Ó. Ela iniciou seus estudos no Colégio São José, no ano de 1897. Estudou no Colégio Mackenzie, o famoso Colégio Mackenzie, de São Paulo, onde se formou professora aos 19 anos de idade. Nossa, naquele tempo isso aí era só fora de série mesmo. Então, o que acontece com a Anita, né? Ela teve grande destaque na arte brasileira. Pois é, a exposição, em 1917 teve uma exposição de arte. Nessa exposição, houve uma grande repercussão. Todo mundo ficou sabendo. Por quê? O escritor Monteiro Lobato, que na época era crítico de arte e escrevia para o jornal O Estado de São Paulo, criticou a arte de Anita com um artigo intitulado Paranoia ou Mistificação. Então, o famoso Monteiro Lobato, que tantas obras escreveu, né? Ele criticou o trabalho da Anita. Já o escritor Oswaldo de Andrade defendeu a pintora no outro jornal, no Jornal do Comércio. Isso daqui está ficando interessante. Olha só que show. Olha aqui um trabalho da Anita aí, ó, O Farol, de Anita Malfatti. Aqui para o final da aula eu me acostumo com esse nome, de 1915. Essa tela aí, ó, foi pintada na ilha de Monhegan, entre 1915 e 1917, nos Estados Unidos, ao ar livre, quando Anita foi aluna do professor Homer Boss, que permitia que seus alunos se expressassem com liberdade, espalhando-se pelo local. Então, essa técnica aí do professor deixava os alunos dar uma voltinha, um passeio, e aí ela fez essa tela aqui, ó, belíssima, O Farol. Ó, outro artista aqui, ó. Outro artista? Não, outra obra de arte. Esse aqui ó, é O Homem Amarelo, que ela pintou entre 1915 e 1916. É a sua obra mais conhecida. E foi a obra de arte que provocou a controvérsia, a discussão na exposição de 1917. Aquela que o Monteiro Lobato atacou e o Oswaldo de Andrade defendeu. Então, era um homem pobre, excluído e desconhecido, um imigrante italiano. Vocês lembram, né, que eu falei que os imigrantes chegaram aqui no Brasil, né, para se estabelecer, né? E aí ela fez o retrato de um homem desses aí. Esse homem pediu para pousar para ela e ela aproveitou e fez o quadro, né? Com uma expressão desesperada. Ele estava sem arranjar emprego, estava precisando sustentar a família. Vai ver que ele tinha chegado há pouco tempo, né? E o quadro ficou maravilhoso. E deu aquela confusão toda, provocou. Olha aqui, isso aqui é um cartaz da Semana de Arte Moderna. Não é? Tá vendo aqui, ó? Semana de Arte Moderna. Catálogo de exposição, São Paulo, 1922. No Teatro Municipal. Né? Foi no dia 13 de fevereiro. O primeiro ano foi às 20 horas. Aí aqui tudinho, aqui, falando tudinho, um ingresso normal, né? Convidando para exposição. E essa era a comissão organizadora da Semana de Arte Moderna. Essas pessoas aí,
escolheram as obras que iam participar. Essas pessoas aí fizeram as suas crônicas, né? Fizeram os seus comentários a respeito. Importantíssimo. Ó, da esquerda para a direita nós temos Manuel Bandeira, que é o segundo, né? Acho que é isso aqui. Aí tem Mário de Andrade, que é o terceiro, e Oswaldo de Andrade, no primeiro plano. Aí aqui, então, esse. Então vamos lá. A Semana de Arte Moderna foi um movimento cultural que aconteceu no estado de São Paulo em 1922. Isso aí a gente já percebeu, né? Então, na semana de 22, essa exposição de arte aconteceu no Teatro Municipal. Foi no mês de fevereiro, entre os dias 11 e 18. Então, estamos aqui reforçando as informações sobre esse acontecimento. Nessa Semana de Arte, o Brasil pôde se libertar e conseguir a livre expressão da criatividade, que você sabe, né? Era o academicismo. Né? Então, sem total influência das vanguardas europeias, porque tudo, o Brasil ainda é um pouco assim, né? Tudo que vem de fora, a gente valoriza demais, a gente quer copiar, não é isso? Então, as vanguardas europeias traziam consigo as tendências culturais do fauvismo, do expressionismo, futurismo, cubismo, os movimentos de vanguarda. Né? Mas o que acontece? Os nossos artistas tinham outras ideias. Então, vemos aqui mais um pouquinho das obras da Anita Malfatti. Olha aqui, A Boba. Esse aqui é o quadro chamado Tropical. E aqui a Estudante Russa. Todos com as ideias diferenciadas dela, né? E aqui o grupo dos 5, os principais críticos e entendidos de arte e as principais figuras influentes, né? Mário de Andrade, aqui destacado. Aí depois vem Anita Malfatti. Aí vem aqui, ó, o Menotti Del Picchia. Tarsila do Amaral, outra figura importantíssima. E Oswaldo de Andrade, os irmãos Andrade. Né? Olha aqui, o trabalho. Vamos conhecer um pouquinho aqui da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral nasceu no dia 1º de setembro de 1886, em Capivari, no interior de São Paulo. Estudou em São Paulo, no Colégio, depois foi para Barcelona, né? Onde fez o primeiro quadro. O primeiro quadro dela foi o Sagrado Coração de Jesus. Né? E aí, depois entrou a fase pau-brasil, onde tem aí essa paisagem com touro de 1925. Encontrei em Minas as cores que adorava em criança. Ensinaram-me depois que eram feias e caipiras. Mas depois vinguei-me da opressão, passando-as para as minhas telas. O azul puríssimo, o rosa violáceo, o amarelo vivo e o verde cantante. São falas aí da Anita, né? Falando sobre o seu trabalho. Passou a pintar as paisagens rurais e urbanas do nosso país, além da nossa fauna, flora, folclore e nosso povo. Ela dizia que queria ser a pintora do Brasil, valorizando a nossa terra. Aí, ó. Nacionalismo, né? Então, além do tema e das cores, Tarsila trouxe a técnica do cubismo aprendida em Paris para os seus trabalhos. Então, vamos ver o que ela fez. Então,
é aqui que entra essa ideia maravilhosa, a fase antropofágica, que significa o seguinte: você pega as influências, você pega as coisas que vêm de fora, e em vez de você fazer do jeito deles, você faz do seu jeito. Então, cada uma dessas influências aí, ela abrasileirava, fazia de um jeito brasileiro. Olha só, em janeiro de 1928, Tarsila queria dar um presente de aniversário ao seu marido, Oswaldo de Andrade, e pintou Abapuru. Pois é, ela fez esse quadro para ele, um crítico. Quando Oswaldo viu, ficou impressionado e disse que era o melhor quadro que Tarsila já havia feito. Batizou-se o quadro de Abaporu, que significa homem que come carne humana, antropófago. Então, o antropófago são aquelas pessoas, né, que comem carne humana. Mas isso aí, em relação à arte, significava o seguinte, que você pegava o que vinha de fora e transformava para o jeito brasileiro de fazer arte. Tá? Então, uma criativa união de dois trabalhos anteriores. Olha aqui o que aconteceu aqui. Ó. Aqui tem o trabalho A Negra, de 1923, e Abapuru, de 1928. Como se aqueles seres colossais fossem interdependentes e interligados um ao outro. Atenção, hein, aluno? Isso aqui é uma coisa interessantíssima. Aqui tem dois quadros transformados num só, né? Esse aí é o detalhe interessante desse trabalho aí. Agora vamos ver aqui também sobre outra figura importantíssima do modernismo, que é o de Cavalcante. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, de 1897 a 1976. Ele viveu, né? É considerado um dos principais pintores modernistas brasileiros. Está vendo aí? Atingiu sua maturidade artística, principalmente a partir dos anos 40. Além da pintura e do desenho, ele foi também escritor, né? Escreveu prosa e poesia. Então, olha aqui as obras de Cavalcante. Em suas obras, de Cavalcante abordava temas tipicamente brasileiros, como, por exemplo, o samba. Né? Você está vendo ali uma pessoa ali com um violão, um cavaquinho no quadro, né? O cenário dele era sempre relativo à música, ao samba, ou alguma coisa tipicamente brasileira. O cenário geográfico brasileiro também foi muito retratado em suas obras, como as praias. Então, olha aqui, dois temas diferentes já no trabalho dele, mas todos relativos ao Brasil. Ok? São comuns os temas sociais do Brasil, como as festas populares, operários, as favelas, os protestos sociais. Olha aqui, ó, Noturno na Gamboa. Né? Ele tinha uma estética que abordava a sensualidade tropical do Brasil, enfatizando diversos tipos femininos. Olha aqui a visão dele sobre o nascimento de Vênus. Isso aí já em 1922. Né? Outra versão aqui, ó, Cinco Moças de Guaratinguetá. Lembra que o Picasso também fez aquelas 5 banhistas. O Paul Cézanne também fez, né, essa figura de 5, mas aqui ele já fez uma visão diferente. Aqui, ó. Desculpa aqui. Deixa eu arrumar aqui direitinho. Opa. Vamos ver. A caneta aqui, ó. E Mulheres Protestando, em 1941. E aqui chegamos às nossas referências, né? Estamos aqui no final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado de conhecer bastante os artistas e as pessoas influentes do modernismo brasileiro. Até a próxima aula.